Minha diretoria, eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Eu selecionei na temporada 2020-21 dos times europeus, na temporada 2021 dos times sul-americanos, os jogos desse time, quantas partidas esses times fizeram, e eu vou fazer uma seleção junto com vocês para saber quantos times grandes esses caras enfrentaram. Por quê? Porque existe uma óbvia separação entre clube grande e entre clube que está naquele momento. Mas vamos, para ser justo, para falar em alto nível, nível de enfrentamento e tal. Claro que na Inglaterra você tem hoje um campeonato onde todos os times são bons. Então você tem um nível de enfrentamento muito grande. Ainda assim eu vou colocar o Manchester aqui só para nível de comparação. Nos outros casos eu vou selecionar os adversários grandes, tá? Independente de você estar num grande momento, não tá e tal, porque aí você compensa, né? Se você fala assim, mas o Arsenal não tá bem. Sim, mas tem um outro time da Premier League que tá bem. Você vai pegar no Brasil e vai falar assim, mas Rico, você botou o Botafogo ou o Cruzeiro como times grandes. Sim, são times grandes. Sim, mas eles não estão bem. Sim, mas o Fortaleza também não tá na lista e tá ali num grande momento. Então, o Atlético Paranaense não tá na lista, mas tá ali num grande momento e você acaba trocando, fica mais ou menos, né, semelhante o número de jogos para você entender. Não dá pra gente chegar aqui e definir um padrão oficial do que é clube grande ou não. Mas quando se fala em nível de enfrentamento, eu gosto muito dessa discussão, porque eu entendo que sim, na Europa, quando você joga uma Champions League, você tem um alto nível de enfrentamento. No campeonato inglês, você tem um alto nível de enfrentamento. Eu não concordo que o campeonato espanhol te dá um alto nível de enfrentamento. Eu não concordo que o campeonato francês te dê um alto nível de enfrentamento. Eu não concordo que o italiano te dê um alto nível de enfrentamento. Eu não acho que esses times joguem mais do que 2 ou 3 partidas muito difíceis. Os outros jogos eu não concordo. Eu não acho que o meio da tabela da Espanha, o meio da tabela da França ou da Itália sejam melhores do que o futebol brasileiro. Eu acho que a nata do futebol europeu, ou seja, aqueles 3 ou 2 times principais de cada grande país europeu no futebol, esses times são muito melhores do que a nata do futebol sul-americano. Mas a média eu não concordo. E eu vou mostrar para vocês através desse número por que eu acho isso. Aqui tem os adversários que o Palmeiras enfrentou no ano de 2021. E aí eu vou clicar e vou falando para vocês quais são grandes. Atlético Mineiro, vamos colocar o Botafogo, porque queira ou não é um time grande. Universidade Católica é um time grande. Vou colocar o Chelsea, claro. Corinthians, evidentemente. Defesa e Justiça, mesmo tendo jogado uma decisão, não é um time grande. Flamengo, Fluminense, Grêmio, Independiente, Internacional, Santos, São Paulo e acabou. Então o Palmeiras na temporada de 2021 jogou 34 partidas das suas 76, 34 foram contra grandes adversários. Vamos para o Manchester United. Arsenal, time grande. Chelsea, vou colocar, embora não, né? Mas é o atual campeão da Champions, não tem nem como discutir isso. Liverpool, Manchester City, Milan, Paris Saint-Germain, Roma, vou colocar o Roma como time grande? Não sei agora. Enfim. É isso, né? Não vou colocar a Roma como um time grande. Então é o seguinte, o Manchester United fez 14 jogos contra times grandes na temporada de 2020 e 2021. O Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, vamos colocar o Lyon aqui, o Manchester City, o Manchester United, o Olympique de Marseille é um time grande. Quem mais na lista de adversários? É isso, não tem muito além disso. Então, o Paris Saint-Germain jogou 13 partidas contra times grandes na temporada passada. O Boca Juniors, nós vamos colocar quem de grande aqui na Argentina? Nós vamos colocar ele pegou o Atlético Mineiro, vai jogar, vamos colocar. O Barcelona do Equador, vamos colocar também, acho justo. O Estudiantes como um grande time, o Independiente, o Racing é um grande time e o River Plate. Acho que o São Lourenço foi uma fase, né? Foi um momento. O Rosário também não dá para colocar, o Vélez e o Santos também que ele enfrentou. O Boca Juniors jogou também 14 partidas contra times grandes na temporada de 2020-21. E por último, eu vou olhar o campeonato italiano, eu vou ver quantos jogos o Milan jogou contra grandes times na temporada. O Milan enfrentou. Eu coloco o Celtic como time grande, porque assim, ele é muito grande lá na Escócia, mas ele não é grande, né? Contra o Milan, assim, acho que não, né? Inter, Juventus, Lazio não dá para colocar nessa lista, Manchester United, sem dúvida. O Napoli não é um time tão grande assim, mas eu vou ser bonzinho e vou colocar pelo passado recente, tá? Acho que dentro da Itália dá para chamar o Roma de time grande, né? Acho que dá para fazer isso. E acabou. E aí o Milan jogou 11 partidas. Então, o que eu quero chegar é o seguinte, quando se fala em nível de enfrentamento, eu acho que você tem que levar em consideração o seguinte, você jogar
3 ou 4 jogos contra times muito fodas não te colocam num patamar de nível de enfrentamento o ano inteiro, como a gente tenta vender aqui. Então, na Inglaterra, repito, concordo, acho que a maior parte dos jogos são muito bons. Quando você pega um time como o Milan, por exemplo, jogou 11 partidas contra time grande na temporada. Porra, o Palmeiras jogou 34. Mesmo que você queira dizer, fala assim, não, mas esses 34 aí, tira 6. Tudo bem, irmão, vai pra 25. Entendeu? É o dobro de partidas realmente difíceis, né, naquela temporada para esse time. Então, é muito complicado esse julgamento e é muito dúbio essa interpretação de que o jogador lá fora tem um nível de enfrentamento muito maior. Ele tem, se ele jogar os principais torneios até a decisão. Senão ele não tem. Aí você pode perguntar, então vamos para a Espanha, né? Vamos para a Espanha. O Barcelona, Atlético de Madrid, grande, né? Dinamo de Kiev, acho que não dá para colocar aqui, né? Juventus da Itália, grande. Paris Saint-Germain, grande. Real Madrid. Vamos colocar o Valência para ser bonzinho? Vamos colocar o Valência para ser bonzinho, vai. O Barcelona jogou 10 partidas o ano passado contra time grande. 10 partidas. E é claro que, eu já repito, claro que entre esses grandes tem alguns que não estão bem, mas também tem outros que não são grandes que estão bem e acaba se equalizando. Nós estamos falando de uma temporada de um ano onde o Palmeiras enfrentou 34 adversários grandes. O Manchester United enfrentou 14. Repito, o campeonato inglês é um caso à parte, então vamos excluir o Manchester dessa balança. Paris Saint-Germain, 13. O Boca Juniors, 14. O Milan, 11 e o Barcelona, 10. E eu pergunto a você, por mais que haja o nível de enfrentamento numa Champions League, será que o nível de enfrentamento dos 65 jogos que esses times fazem durante o ano contra times medianos desses países, como Itália, França, Espanha e tal, ele é maior do que o nível de enfrentamento que faz um time grande no Brasil jogar, esteja na condição que for o adversário, jogar 34, 35 partidas contra grandes adversários na América do Sul nessa mesma temporada que o Barcelona jogou 10? Será que o nível de enfrentamento é tão menor assim? Vamos separar as coisas, vamos separar a nata. A nata europeia é muito melhor que a nata sul-americana. O meio não é. Pode até ser um pouco melhor, mas o meio não é. Ele é na Inglaterra, na Europa toda não é. E aí a gente chega num número onde a gente olha e fala, peraí, tem um nível de enfrentamento maior? Tem, claro que tem, tá? Só que tem outras questões também a serem consideradas pelo futebol sul-americano. Nós jogamos muito mais jogos contra grandes adversários do que eles. Eles batem em bêbado o tempo inteiro, até porque pelo nível muito mais alto é a maior ainda discrepância com o time de meio de tabela do que o nosso, né? Então, eles estão acostumados a bater em muito time muito mais fraco durante quase toda a temporada e nós estamos acostumados a jogar com um time, né? Então esse papo de nível de enfrentamento, ele vale para nata. Ele não vale para o meio. Ele não vale para todos. E é isso que eu queria mostrar com esse número aqui, que eu fiquei muito curioso quando curiosidade aqui mexendo nas estatísticas, falei, deixa eu ver quantos times grandes aqui cada um pega, e eu achei que ia ser uma coisa assim, um pouco menor, mas não achei que ia ser tamanha disparidade. Eu quero que você deixe seu comentário aqui. Você imaginava que era tanta diferença de jogos de um time brasileiro contra grandes adversários para um time grande europeu?